A Sombra da Montanha. Written by Stephen Fry, from Mythos. Ulisses e seus homens navegaram por mares desconhecidos. Eles estavam cansados da guerra, ansiavam pelo lar. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma ilha apareceu no horizonte, escura, imponente, dominada por uma montanha que lançava uma sombra sobre o mar. Era a ilha de Ciclopes, criaturas gigantescas de um olho só. Ulisses, movido pela curiosidade e pelo desejo de encontrar provisões, decidiu aportar na ilha. Ele não podia saber que este seria o começo de um dos mais perigosos desafios de sua longa jornada. A tripulação, exausta mas obediente, seguiu seu líder com apreensão. Eles sentiam o mau presságio emanando daquela ilha. O cheiro de carne queimada pairava no ar, um odor primitivo e sinistro. Uma caverna, ampla e escura como a garganta de um monstro, se abria na encosta da montanha. Ali, Ulisses e seus homens encontraram os primeiros sinais dos terríveis habitantes da ilha: ossos de animais espalhados pelo chão, ferramentas rudimentares feitas de pedra e madeira. Um caldeirão fumegante em um canto indicava um banquete recente e não muito apetitoso. De repente, um estrondo. A terra tremeu, um vulto gigantesco escureceu a entrada da caverna. Era Polifemo, o Ciclope, filho do deus Poseidon. Ele era uma montanha de músculos, com um único olho no centro da testa, que queimava como brasa. Seus dentes eram como presas de javali, sua voz como o rugido de um terremoto. Terror paralisou os homens de Ulisses. Estavam presos, como ratos em uma ratoeira. Polifemo, com um sorriso cruel, fechou a entrada da caverna com uma enorme pedra, selando o destino dos intrusos. O pânico se espalhou entre os homens de Ulisses. Eles estavam presos com um monstro. Polifemo, indiferente ao terror que inspirava, agarrou 2 dos homens de Ulisses. Ele os devorou ali mesmo, diante de seus companheiros. Ossos esmagados e gritos de agonia ecoaram pela caverna. Ulisses, dominando o próprio medo, sabia que precisava agir rápido. Ele ofereceu ao Ciclope o vinho que carregava consigo, um presente para apaziguar o gigante. Polifemo, intrigado pela bebida forte e doce, bebeu com prazer. "Qual o seu nome, mortal?" rugiu o Ciclope entre goles. "Meu nome é ninguém", respondeu Ulisses, com uma astúcia fria. Era o início de um plano desesperado. Polifemo, embriagado pelo vinho e pela própria arrogância, caiu em um sono pesado. O gigante roncava, cada respiração um trovão que sacudia a caverna. Era a chance que Ulisses esperava. Ele ordenou que seus homens afiassem uma enorme estaca de madeira na ponta. Eles a aqueceram no fogo até que a ponta brilhasse em brasa. Com um último olhar para seus homens, Ulisses liderou o ataque. Eles investiram contra o gigante adormecido e cravaram a estaca em seu único olho. Um rugido de dor, como o de um vulcão em erupção, sacudiu a caverna. Polifemo, cego e enlouquecido de dor, tateou o ar em vão, tentando agarrar seus algozes. Cego e furioso, Polifemo se arrastou até a entrada da caverna e removeu a pedra com a intenção de impedir a fuga de Ulisses e seus homens. Ele gritava, chamando pelos outros ciclopes da ilha. "Ninguém me cegou! Ninguém me traiu!" Rugia ele com a voz embargada pela dor. Ulisses, mais uma vez usando sua astúcia, havia planejado sua fuga. Ele e seus homens se amarraram sob os carneiros de Polifemo, agarrando-se à lã espessa. Quando amanheceu, Polifemo, enganado pela própria fúria, deixou os carneiros saírem da caverna, um a um, sem perceber os homens escondidos sob eles. O grito do gigante. Ulisses, livre da caverna, correu com seus homens para a praia. Eles empurraram os navios para o mar, a liberdade tão próxima. Mas no momento em que se afastavam da costa, o grito de Polifemo ecoou pela ilha, cheio de fúria e dor. "Ninguém me enganou, ninguém vai escapar da minha vingança." Ulisses, incapaz de conter sua própria arrogância, gritou de volta. "Fui eu, Ulisses de Ítaca, que o cegou, Ciclope."
Lembre-se do meu nome e da minha vingança. O rosto de Polifemo se contorceu em uma máscara de ódio. Ele arrancou um pedaço da montanha e o arremessou na direção da voz de Ulisses. A pedra caiu no mar, erguendo uma onda gigantesca que quase afogou os navios gregos. O mar e a fúria. A fúria de Polifemo não conhecia limites. Ele clamou por vingança ao seu pai, o deus Poseidon. Vingue-me, pai, que Ulisses nunca encontre paz, que ele vagueie sem destino pelos mares. E Poseidon, escutando as súplicas do filho, desencadeou sua ira sobre Ulisses. Tempestades se abateram sobre os navios gregos. Ondas gigantescas, como montanhas de água, ameaçavam engoli-los por inteiro. Monstros marinhos, despertados pela fúria de Poseidon, surgiram das profundezas, com dentes afiados e olhos famintos. Ulisses e seus homens lutaram com bravura, mas sabiam que estavam à mercê dos deuses. Lições de humildade. A viagem de volta para casa se tornou um pesadelo. Os navios de Ulisses foram levados para terras desconhecidas, habitadas por criaturas fantásticas e perigos mortais. Anos se passaram, muitos dos seus homens pereceram. Ulisses, assombrado pela fúria de Polifemo e pela ira de Poseidon, se perguntava se algum dia voltaria a ver sua amada Ítaca. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que a arrogância e o orgulho têm um preço alto, que desafiar os deuses, mesmo em nome da astúcia e da inteligência, pode trazer consequências terríveis. A aventura na Ilha dos Ciclopes, que começou com a promessa de glória e tesouros, transformou-se em uma lição de humildade e perseverança. Rumo ao horizonte. Mas Ulisses não era de se entregar ao desespero. Ele havia sobrevivido ao Ciclope, enfrentado tempestades e monstros. Ele usaria sua inteligência, sua coragem e sua determinação para encontrar o caminho de volta para casa. A jornada seria longa, cheia de perigos e desafios, mas Ulisses, marcado pela experiência, estava pronto para enfrentá-los. Ele olhou para o horizonte na direção de Ítaca e jurou que jamais desistiria. A aventura épica de Ulisses estava longe de terminar.